Cena. Rap em Cena. Salve, uma boa noite a todos. Macari MC, certo? Estou aqui com os manos, já há alguns dias estamos fazendo aí a live. Quem não conhece ainda, seja um prazer aí estar com você essa noite, que a gente possa aí transmitir algo bom, tá ligado? Informação e conhecimento, principalmente. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sou o Magrão, para quem não me conhece, mais uma live aqui do Rap em Cena, juntamente com meus irmãos Macari e Soneca. É um prazer imenso receber aqui, tá, a doutora Ana Lúcia. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que vai ser uma live maravilhosa, com muita informação, muito conhecimento, muita troca de ideias. Muito obrigado. Legal. O tema hoje, né, é hip hop ainda e sempre, uma escola nas periferias. Você é o primeiro que você se apresentasse para o pessoal e já começasse a falar um pouquinho desse tema, né? Que eu acho um tema bem importante, né? Ainda mais que na atualidade a gente escuta muito as pessoas falando, o hip hop hoje em dia não tem mais o conteúdo, a militância, mas tem sim, né? E eu gostaria que a senhora desse o ponto de vista da senhora a respeito disso, né? E se apresentasse aí. Seja muito bem-vinda aí, Ana Lu. Tá. Então, obrigada aí pelo convite da ProduRap, Magrão, Macário, Soneca, já de parceria de Soneca de 15, 16 anos, né, Soneca? Sei lá, por aí, mais ou menos. Muito tempo. Quase. Não vamos revelar a idade, né? Mas, e para uma mulher negra, falar é algo que somente de uns anos para cá, se é que eu fui entender, acho que um pouco mais a importância de uma mulher negra falar, principalmente quando eu saio de São Paulo e venho para a Bahia. Eu acho que isso ficou mais forte para mim, né? Eu sou professora aqui da Universidade Federal da Bahia, sou da área de letras, e tenho um grupo de pesquisa que trabalha com as questões ligadas às linguagens que a gente chama de linguagens vernaculares, né, que são essas linguagens, esse uso de linguagem que a gente faz a partir da nossa própria vida, né? Eu estou aqui na área de letras e o meu grupo de pesquisa trabalha, então, com o uso social de linguagem. E o meu foco principal é o hip-hop. O meu não, de quase todas as pessoas que entram, né? Então, a gente vai pensar o hip-hop, mas vai pensar o hip-hop não isolado, mas dentro de uma história, né? De uma história de Brasil, de uma história mundial. E não só o hip-hop sozinho, mas também de todas as vamos dizer assim, as ramificações, né? De antes e depois do hip-hop. Então, o hip-hop está no centro, e a partir disso, a gente começa a pensar qual é a importância de tomar o hip-hop não como um objeto de pesquisa, mas como uma centralidade, né, nas nossas vidas, como pesquisadores e como ativistas mesmo, né? Então, eu nasci negra, eu nasci numa família que, sem tematizar como a gente tematiza hoje, ela sempre sinalizou que a cor da nossa pele ia fazer uma diferença na nossa trajetória. Mas, óbvio, quando você está protegido em casa, essa diferença sempre foi muito positiva, né? Sempre foi muito positiva. E o carinho da família, a estrutura da família, não só família pai e mãe, mas da minha família, que é muito numerosa, sempre mostrou para a gente que isso era um motivo de seguir. Não era nesse discurso do orgulho negro, mas assim, segue como? Segue nas festas de família, segue na religiosidade da família, segue na musicalidade da família. A minha família sempre foi muito musical, e ela sempre foi de pensar todos esses
esses cuidados no cotidiano. Então, a comida. O que é a comida? O que é essa hora de comer, né? E o que você vai comer? Você vai comer uma comida que te remete às suas raízes. Então, em casa, a comida era um negócio muito legal. E hoje eu vejo isso como muito legal. Então, o que é a hora de comer? Você vai comer a polenta, você vai comer o angu, você vai comer o queijo, você vai comer o quiabo, os doces são feitos em casa. E você tem essa circulação de cultura que não é só da sua casa, mas é da família. Então, você vai na casa da tia, você vai na casa da madrinha, você vai na casa do primo. As comidas, as brincadeiras, a forma de encarar a vida. Esse dia eu fiquei me lembrando muito que quando a gente tinha qualquer problema ou qualquer acontecimento muito legal, se fazia reuniões de família na minha casa. Então, a gente ia para a casa do tio mais velho e as pessoas se reuniam em torno daquela questão, ou era um problema familiar, por exemplo, sei lá, alguém está desempregado, ou alguém está com problema de saúde, ou era uma grande festa que ia precisar da contribuição de todas as pessoas. E a contribuição era muito incrível, assim, se discutia desde a lista de presente até os trabalhos do dia, como ia ser feito. Era um negócio incrível que eu hoje fico pensando que dá uma diferença gigantesca na vida da gente, né? Do que é que nós somos feitos. E aí, depois é que eu vou amarrar tudo isso num conceito que eu vou criar para dentro do hip hop, enfim, né? Mas então tem essa estrutura. Não quero nem falar de estrutura, porque senão a gente vai cair nessa coisa de desestrutura familiar, que também é uma falácia, né? Que, na realidade, as famílias negras, pobres, sempre têm uma estrutura. Pode não ser a estrutura Rede Globo, a estrutura que querem, mas é uma estrutura. Você dizer, por exemplo, que uma família que é organizada tendo as mulheres à frente dessa família é uma família desestruturada, me economiza nessa, né? Ou você, hoje, você vai falar de uma família homoafetiva, é uma família desestruturada? Ou se você pensa que algumas famílias nascem na rua, sem um teto, ou construindo um teto dia a dia. É uma família desestruturada? Não sei. É uma família, é um agrupamento, é um arranjo. E pensar essa família como esse arranjo, pensar essa família que, às vezes, não é a nossa família sanguínea, né? Mas é uma família estendida, isso é muito próprio das periferias. Quantos de nós não tivemos outras pessoas dentro da nossa casa em determinados momentos, ou a gente mesmo vai para essa casa, né? Então, eu estou falando de coletividade, eu estou falando de solidariedade, que é uma das bases do movimento hip hop, né? É uma das bases. Então, quando eu começo a me pensar, né, como formação e como formadora, são essas questões que eu trabalho quando eu vou pensar esse hip hop como uma escola. E hoje eu tenho muito explícito. A minha primeira escola foi a minha família, e ela me ajuda a fundar essas bases que, se você for pensar, desde a travessia do Atlântico para cá, né, nos navios negreiros, é isso que nos constitui como família. Como eu estudei numa escola pública na minha cidade, que é Carapicuíba, em São Paulo, só tinha quase que escola pública, todo mundo estava na mesma escola. Então, você tinha os nipônicos, você tinha os italianos, você tinha as pessoas de sobrenome, que não era o meu, o Silva, Souza, né? Mas tranquilo. Aí depois isso vai cair em sua ficha, né? Depois você vai cair em sua ficha. Mas o que foi um diferencial muito grande na minha vida, eu acho que um divisor de águas, foi quando eu entrei no colégio, e acho que segundo ano, talvez. Isso era 78. Não. 78? Não, gente. É isso mesmo. É isso. 78. Metalúrgicos no ABC, né? Eu acho que era 78. Quando a gente começa a sair da ditadura e começa a vir esse movimento de redemocratização. Cara, nesse tempo teve a primeira greve na escola. Eu tinha um professor muito legal, Carlos, ele era um professor de química, e ele foi explicar para a gente o que era greve. 78?
Acho que era isso, 78, 79, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí eu fiquei conhecendo um outro mundo. Eu acho que isso foi uma divisão na minha vida. Aí, junto com essa questão das movimentações no Brasil, eu fiquei conhecendo o movimento negro e o Partido dos Trabalhadores. O meu mundo, realmente, ele virou de ponta cabeça, porque aquelas inquietações que vinham para mim, eu comecei a buscar explicações para essas inquietações. E aí é que eu fico pensando, né, que nem sempre a gente aprende o que é extremamente importante para você se compreender como sujeito no mundo na escola. A escola vai te dando umas pistas, mas ela não explica. O que fez uma diferença gigantesca na minha vida foi ter entrado para o ativismo no movimento negro em 79, aí 79 e 80, porque essa nova fase do movimento negro, vamos dizer, ela acontece em 78 em São Paulo. E eu entro para o movimento a partir da literatura. Na época, eu comecei a frequentar umas rodas de poema do grupo Cadernos Negros, que é ainda, né? Cadernos Negros é um grupo de poetas, né, homens e mulheres, que naquele tempo colocaram no papel as questões de desigualdade racial, as questões de racismo, as problematizações, colocaram no papel um outro modo de olhar o que eu nunca tinha visto na minha vida, que era pensar essa constituição de uma nação, Brasil, não pensando contribuição de povos, mas pensando a participação dos diferentes povos e a hierarquização. Isso, para mim, foi incrível. E quando eu olho, né, fazendo esse paralelo para a gente pensar o hip-hop é também movimento negro. Ele é movimento. Muitas pessoas, aliás, mesmo quem não goste de ouvir rap, mesmo quem não goste dos grafites, mesmo quem não queira pensar os 4 elementos como um espaço de intelectualidade, pela afirmação ou pela negação, pela aproximação ou pela distância com o universo hip-hop, ela é educada pelo hip-hop, né? Então, a educação pelo hip-hop, ela pode se dar, inclusive, quando a pessoa quer negar o hip-hop, ou quer negar o papel. Quando ela nega, muitas vezes é porque incomoda. Então, ela vai dizer, o hip-hop só fala de violência, o hip-hop é duro. Já educou, né? Então, ela começa a perceber que tem uma outra voz que reverbera, e alguns, eu acho que aí podem ser, pelo menos 2 caminhos. Alguns vão pensar que a violência é uma denúncia, é uma proposição de novos caminhos, e alguns vão pensar, não, é a violência pela violência. É um equívoco, mas a violência quem coloca não é o hip-hop. Ele organiza uma linguagem que é dura, porque é uma linguagem de denúncia, mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem de proposição. Agora, ela não vai denunciar Alice no País das Maravilhas, ela vai denunciar o que a gente vive dentro dessa sociedade que é desigual. E aí é uma outra construção de identidade. Tanto que a gente vê que, às vezes, muitas vezes, né, a gente está dentro da escola com os meninos ali, meninos e meninas, né, silenciados, às vezes fazendo aquela tarefa ali, arroz com feijão, enfim, e na hora do intervalo a escola ferve, né? Você vê as rimas no ar, você vê o corpo dançando, você vai na praça, você vê o pessoal no sarau, no slam, você olha o caderno, na parte da frente é um, na parte de trás é outro, né? Com poesias, com desenhos, enfim. Então tem uma vivacidade aí que te coloca como uma possibilidade de interação com o mundo. Eu acho que isso aí é fantástico, né? É muito, muito poderoso. E, a partir daí, você começa
a compreender, é isso que a gente está chamando de uso social de linguagem. Você vai compreender que a linguagem ela é uma prática social, que você age por meio da prática. Né? A linguagem é prática. O seu corpo que ginga, que fala, o seu boné, o seu cabelo, isso é prática, é um modo de dizer. E esse modo de dizer ele tem um significado ali no mundo, ele tem um efeito, vamos assim dizer, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a linguagem é um instrumento. Não é um instrumento, ela é ação. Você age quando você fala e também quando você não fala. Né? Você age quando você olha, enfim. E eu acho que essa é a diferença, né, quando a gente pensa nessas duas escolas, e também os temas, né, cara? O tema, eu não vou falar de quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas aí a gente vai pensar que descoberta foi essa, o que estava em jogo nesses espaços. Que eu só queria pontuar uma parte que eu me identifiquei muito, eu achei muito interessante a questão de, no caderno, no começo ser uma coisa e no final ser outra. No meu caderno eu sempre escrevia as letras, eu não sabia desenhar, mas eu estava ali sempre escrevendo as minhas letras de rap e tal. O Macário pode falar sobre isso também, porque eu lembro que ele escrevia e desenhava também no final do caderno. Então, isso aí passou um filme na minha mente agora que foi sensacional. Eu tô meio perdido aqui até. Nossa, sensacional. Ô, Nalu, é o seguinte, o LG ele fez uns comentários aqui e uma pergunta também, né? Não, um é comentário, né? O comentário é o seguinte: esse depoimento que a senhora deu agora há pouco, ele lembra da agenda dele, do encontro que a gente tinha lá, que a senhora viu a agenda, né? E isso é um comentário, né? E a pergunta é o seguinte: se a senhora acha que o hip hop envolvido na educação retrata a ausência do Estado para com a população. Não era nem só a agenda, Soneca, era a bolsa inteira, lembra? Vocês andavam com a bolsa cheia de coisa, agenda, panfleto, capa de disco, livro, flyer, né? Que até essa primeira conversa aí sobre bolsa, agenda e tal, rendeu o segundo encontro, né? Que tem aquela foto que todo mundo espalhou as coisas na mesa ali e tal. A importância do hip-hop não seria uma ausência do Estado, pensando numa ausência como se o Estado não tivesse, né? Porque ele está, mas ele está com um projeto que não é um projeto de vida para a gente, mas ele está presente, mas ele não está presente como um Estado que nos coloca a possibilidade de usufruir de direitos que nós reivindicamos. Porque eu acho também que a gente precisa aprender um pouco a abrir essas coisas que a gente fala, né? Onde é que está a ausência do Estado? Está a ausência no usufruto dos direitos. Então, os direitos estão aí, mas eles não chegam para a gente. E aí tem o jargão que fala, o único braço do Estado que chega é a polícia. A escola também chega, mal, se você pensa, é uma escola que, no seu projeto de Estado, né? Porque a escola como currículo, né? Como a escola como uma instituição, ela é ela traz um projeto de nação para a gente. Aí, nesse sentido, ela está lá. Ela está lá contando uma história lacunada, né? Agora, o que a gente tem dentro das escolas hoje, grande parte são professores, professoras e os próprios estudantes, né? Fazendo essa escola. Mas a gente tem que pensar ainda, né, nessa sociedade aqui de direitos, como até onde a política pública alcança.
E aí é nesse sentido que a gente pode pensar que não alcança. Aí a gente pensa em ausência, né? O que é ausência e o que é presença do Estado. Agora, principalmente os efeitos, né, dessas ausências e presenças no cotidiano, né? A leitura também é oral. Tudo isso está no hip hop. Não tenho nenhuma dúvida em relação a essas questões, sabe? Então, isso é filosofia. E outra, eu circulei por alguns lugares aí, fora do Brasil, e nos Estados Unidos, que eu aprendi a apreciar algumas coisas americanas, aí, tem congressos só sobre hip hop, pensando hip hop e educação, como hip hop educa. Gente, isso é filosofia. E para o Brasil, eu acho que ainda falta a gente revisitar os nossos intelectuais do Brasil, que, no caso, são os rappers, as rappers, e botar no papel. Aliás, como o pessoal fez agora aí, né? Acho que eu não vou saber. Tem um jeito que a gente muda esse negócio aqui, mas ele aparece invertido, né? O resistência e evidência é isso, são esses conhecimentos. E o que eu acho também que... eu tenho certeza que é muito poderoso no hip-hop e nos coletivos, que é a gente falando para a gente, né? Esse momento é importante também, né? Para que a gente veja nessa caminhada aí o que essa trajetória trouxe para a gente hoje, né? E como daqui a gente contribui, a gente influencia, a gente forma outras pessoas também. Isso aqui foi um orgulho danado a gente ter participado. E esse aqui, ó, ele é fruto desse aqui. É isso. Né? Ele saiu porque a gente teve o trabalho com a Ana Lu, e aí ela... eu mesmo, eu tinha um pensamento que eu detestava a faculdade, achava que era coisa de boy, né? Tinha esse pensamento, entendeu? E hoje eu estou formado, entendeu? Então foi tudo o princípio de um trabalho que a gente teve com a Ana Lu, que acreditou na gente, né? Ana Lu, deixa eu fazer uma pergunta para você, envolvendo com o tema, né? O tema de hip hop. Hoje, a gente progrediu muito, você vê muitos grupos de rap, pessoas que não são do rap em si, mas são dançarinos, grafiteiros, sabe, bastante enganjados, né? E eu queria te perguntar, assim, como você vê o atual cenário do rap, do hip hop, se é preciso a gente resgatar ideias mais antigas da década de 90, sabe? Final dos anos 80, se é preciso a gente trazer aquelas temáticas de antigamente para agora, né? Para os dias de hoje. Sim, acho que não tem condição, Natas, de pensar que essas temáticas dos anos 80, 90, elas desapareceram. Não desapareceram. E eu acho que ainda tem essa vertente. Agora, eu acho que o universo hip-hop mudou, mas ele só agregou questões. Então, se as temáticas, vamos dizer assim, naquela época, não só as temáticas, mas os corpos, né, que falavam sobre as questões, eles eram basicamente masculinos, não é isso? Eles eram mais jovens. Hoje muda. E eram, como eu tenho aprendido com o pessoal heteronormativo, né? Hoje ele explode. Quais são os corpos? Todos os corpos. Homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, brancos, pretos, jovens, mais velhos, todos os palcos. O palco digital, o palco físico. Na minha modesta opinião, não é que a gente vai voltar, é que a gente vai falar da realidade. E a realidade é essa. Então, não é voltar. A gente nem volta pensando, sei lá,
no rap, no trap, mas assim, a gente vai falar do quê? A gente vai falar do que a gente está vendo, não é? Não é essa a filosofia? Então, talvez por algum momento, Essa é a proposta. eu acho que nesses anos que a gente esboçou um sorriso, a gente ficou um pouquinho mais sorridente, mas talvez a gente tenha abandonado esse lado crítico muito cedo, né? Muito cedo. E abandonado também essa perspectiva educativa. Algumas coisas eu acho que a gente tem de incorporar muito. Dinheiro, sobrevivência, dinheiro digno, área de produção, eu acho muito importante. Então, tem algumas coisas que elas devem ser incorporadas, mas se o universo hip-hop ele nasce, não é? Com esse propósito de pensar as realidades e de ser uma escola, eu acho que a sua pergunta ela é oportuna porque volta nessa questão que eu coloquei. Ainda e sempre uma escola, né? É uma escola. E até uma escola que vai, talvez agora até trazer talvez com mais força, assim, com mais, vamos dizer, com mais legitimidade, né? Mostrando o quão forte é o hip-hop como uma escola. O quão forte, porque na época outra, ainda a gente tinha que... já estou me colocando nesse bolo, né? Tinha que se colocar como uma linguagem e uma estética que tinham efeito, ainda tinham uma coisa de convencer. Hoje, gente, não pode ter mais dúvida, não tem mais dúvida desse efeito e dessa provar, já foi cena que é provado. mundial. Gente, é mundial. Mundial. Uma das últimas viagens que eu fiz, assim, que eu consegui juntar todas as minhas milhas e aqueles... Poxa, eu estava em Marrocos e eu andando assim, sabe? Marrocos todo diferente do que a gente pensa, né? Todo um outro mundo. Aí eu estou passando assim, ó, numa loja. Eu acho que eu tenho esse CD em algum lugar. Eu tenho esse CD que eu comprei. Eu estou ouvindo rap. Falei, não acredito, né? Eu estou ouvindo rap. Gente, todo lugar do mundo existe hoje, e quem me apresentou esse lugar foi Jaqueline Santos, que é uma grande parceira aí também do hip hop, vocês conhecem, né? A Jaque. Ela me apresentou o Museu Hip Hop, que fica dentro da Universidade de Harvard, no Instituto Du Bois. Ele tem livro de todo lugar do mundo, chama Hip Hop Archive. Ele tem livro do mundo inteiro falando dessa circulação e dos efeitos do hip hop. É simplesmente incrível, entendeu? Só pegando um gancho, a parte que ela falou dos marroquinos e tal, aqui em Barcelona tem um montão de imigrante de todo lugar. Eu conheço, só onde eu moro aqui tem um montão de marroquino. Barcelona acho que é o lugar que mais tem marroquino na Espanha inteira. Poxa. E realmente o pessoal são bem inseridos na cultura hip hop, sabe? Eu converso com um, com outro, sabe? Eles sabem que eu produzo ainda, já não canto, já não sou mais MC como antes, mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Você não precisa estar só fazendo música, né? Hoje eu faço mais produção. Mas eu considero a senhora uma parte integrante do hip hop e viva, porque o hip hop ele é feito também das pessoas que querem levar a informação, que querem levar o conhecimento, entendeu? E também vem da parte escrita, da parte... Tudo isso faz parte, né, da parte de pesquisa, né? Inclusive, E aqui, exato, a minha pesquisa, ela é feita na rua, ela é feita em movimento, ela não é feita fechado, né? E é isso também, se chegar dentro da universidade, o que você estuda? Hip hop, linguagem da rua, sarau, slam, sabe? Não tem tantos grupos no Brasil. É vital para o hip hop, porque isso passa muito nos Estados Unidos e teria que acontecer mais no Brasil também. É vital para o hip hop. Nossa, né? Sabe o que eu tenho visto aqui também? E que é uma coisa que eu aprendi fazendo, né, com vocês aí nesse corre-corre, que quando a gente vai para a universidade, e isso como diz o povo, eu tento buscar minha coerência
de mulher negra periférica, não importa que eu more no centro, não importa que eu tenho um contra-cheque de professora acadêmica, você é periférico, o modo de pensar a vida. E a periferia, ela não é... A gente ressignifica também a ideia de periferia pensando, ela não é a beirada, ela não é a falta, ela não é o que não tem nada. Muito pelo contrário, ela tem muito. Ela tem muito. Vamos lá, meu povo, agradeço muitíssimo aí o convite. Vamos fazer outros. Ana Lu, eu agradeço aí, a gente agradece mais uma vez, né, pela parceria que a gente tem aí, né, com a senhora e é nós, né, sempre junto, lado a lado, né. Isso aí. Muchas gracias, desde luego. Aquí estamos, tío. Saludo. Tchau, gente. Valeu. Rap em Cena. Rap em Cena.